Muito bem, agora sim eu estou mais perto de você, você pode chegar mais perto aqui. Como é que será que a gente pode levar uma vida mais saudável hoje? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz aqui, porque você pode colocar alguns hábitos em prática ainda hoje com aquilo que você tem aí na sua casa. Quando a gente traz culinária saudável aqui na nossa bancada, é para que você tenha condições de mudar a sua alimentação, de trocar aí alguns vícios vícios nocivos por vícios saudáveis, ou realmente se viciar no que é saudável traz benefícios para você, eu tenho certeza. Hoje eu trouxe aqui uma reflexão, uma frase de Mahatma Gandhi, que disse certa vez o seguinte: a raiva e a intolerância são as inimigas gêmeas da compreensão correta. Então, toda vez que você sentir raiva ou perceber-se intolerante com alguma coisa ou alguém ou alguma situação, é hora de repente, pôr o pé no freio e analisar se você está compreendendo o quadro todo de maneira correta, tá? Legal a gente fazer essa autoanálise antes de sair julgando ou antes de sair até atirando pedras em todos e tudo que vem pela nossa frente. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência tecnológica e eu quero saber de você. Você já se perguntou ou já se percebeu gastando tempo demais na frente de um eletrônico? Tempo demais nas redes sociais, tempo demais jogando videogame mesmo. Tem muito marmanjo aí que gosta de videogame e que às vezes tem dificuldade de estabelecer um limite para até que ponto esse jogo é diversão e quando ele está passando dos limites, não é? Bom, Dr. Pablo, Dr. César, obrigada por estarem com a gente mais uma vez aqui. E eu quero saber como é que a tecnologia pode se tornar prejudicial para a saúde mental. Ela traz muitos benefícios para a nossa vida na prática, né? Mas o exagero pode causar problemas. É verdade, ela traz um grande benefício mesmo, facilita muitas coisas na vida, né, Teru e Dr. Pablo? Agora, realmente, o mundo está caminhando para a dependência da tecnologia no sentido de, por exemplo, privar a pessoa de relacionamentos até familiares, né? Eu estava num certo local, num hotel, e fui tomar o de jejum e tinha uma excursão de jovens. E aí eu reparei que numa mesa eu tirei a foto, tinha uns 7 rapazes, adolescentes e tal, mas os 7, cada um com o seu celular ali. Eu pensei, quando é que vão começar a conversar, né? Então a tecnologia começa a perturbar quando ela vai tirando a pessoa da interação social. Essa é uma das características. E a gente, como nós fomos feitos por Deus como pessoas gregárias, ou seja, precisamos de comunicação social, cada um, claro, no seu estilo, mas então a tecnologia pode tirar isso aí, a pessoa pode ficar vivendo, ela pode passar a viver mais no mundo virtual do que no mundo real. E é engraçado porque a tecnologia supostamente nos facilita a sociabilidade. Tá. Ela propõe isso, Claro, né? as redes sociais são justamente para isso, para você sociabilizar. Mas é muito interessante como isola e não sociabiliza. Tanto a gente está aqui sentado numa mesa, suponhamos que tem comida e eu estou assim com o meu celular e não prestando atenção. Deveria ter uma caixinha em cada parede, perto da mesa, onde colocar o celular. Até pode ser perto de uma tomada, para deixar carregando boa dica. enquanto eu estou comendo, enquanto eu estou conversando, enquanto estou interagindo. Tenho um matrimônio de amigos que têm filhos adolescentes e um dos castigos foi tirar o celular do filho. Automaticamente veio o resultado. Por que você está tirando de mim? Por que agora eu não vou poder conversar com os meus amigos e tal? E aí, depois, teve que respeitar o limite que os pais colocaram e passou um tempinho e o pai me fala, Pablo começou a conversar com a gente, começou a falar com a gente. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa com meu filho. Mas a gente foca às vezes muito nas crianças, nos adolescentes. Os pais estamos muito tempo com a tecnologia sem prestar atenção aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos maridos, aos nossos
netos. É aquela conversa que não é dita, que está nas entrelinhas, né? Que é aquela conversa de mãe que você sabe que seu filho não está legal só pelo respirar, às vezes, pelo tom da voz, né? A gente tem perdido muito disso, não é não? E é verdade. Mas sabe, eu acho que uma coisa que pode ajudar a minimizar ou consertar ou prevenir, melhor dizendo, até, né, uma família de ter crianças que vão ficar dependentes de tecnologia, é essa família, desde que antes que venha uma criança, antes que nasça um bebê, esse casal já vai desenvolvendo essa capacidade de interação, né? Então, eles mesmos deixam o celular de lado, o tablet de lado, a televisão de lado e tem momentos, né, de conversa só os dois, sem tecnologia no meio. Então, se o casal já vai desenvolvendo isso entre eles, quando chegar as crianças, eles vão dar esse exemplo, né? Eles vão desenvolver isso naquela família. Então, aquela família vai se adaptar a isso, né? Tá, muito legal isso, doutor. A gente trouxe aqui o exemplo das redes sociais, por exemplo, mas existem, esses tempos atrás eu estava num almoço entre amigos e uma das pessoas convidadas ali era professora e estava contando casos, mais de um caso da rede municipal da nossa cidade, em que alunos de comunidades carentes estavam apresentando problemas de vício com jogos, por exemplo, de videogame mesmo, ou jogos online. Quando é que a gente começa, quando é que a gente precisa ligar um alerta, se é que é possível para a pessoa que está já nesse caminho, de que a tecnologia está se tornando um vício na vida dela e não mais um entretenimento, uma utilidade, digamos assim. Quando é que a gente consegue perceber essa diferença? Tem uma questão que é bem fácil de ver, tá? Quando tem algumas mortes famosas por pessoas que ficaram jogando muito tempo e não se alimentaram, tá? Isso é uma coisa que acontece no ser humano desde pequenininho. Muitas vezes, quem tem filho pequeno, sabe que o filho, às vezes, vai preferir brincar que ir no banheiro. E aí acontecem os acidentes. Ai, fiz xixi na calça. Essas coisas. Por quê? Mas por que você não pediu para o banheiro? Que eu estava brincando, papai. Já desde pequenos, o ser humano começa a optar, a escolher por aquilo que chama mais atenção, aquilo que é mais atraente e não quer saber das outras coisas. O doutor, na primeira fala dele, falou uma frase do mundo virtual. O mundo virtual nos fornece aquilo que o mundo real muitas vezes não fornece. E eu faço um comparativo muito simples com os meus pacientes. Eu falo, às vezes, a gente aqui está tratando da comida saudável. Se eu coloco na frente de qualquer ser humano uma porção de bolo de chocolate super, hiper doce e do lado uma maçã verde, que por mais que seja argentina, isso é concorrência desleal, vai lá. É verde e não tem o mesmo sabor que o bolo de chocolate. Não tem o mesmo apelo, não tem o mesmo sabor. A sensação que mexe no nosso cérebro, esse bolo de chocolate não vai ser a mesma que a da maçã verde. Correto. Se eu não consigo entender que uma pode me fazer mal e a outra pode me fazer bem, eu vou pelo gosto, vou pela sensação, pela emoção. E o mundo virtual me enche de emoções, me enche de luzes, me enche de gostos. Possibilidades. Enche meu paladar de coisas, meus olhos, na minha mente. E quando eu deixo ele, eu volto para um mundo escuro, sem graça. Que por mais que seja real, não consigo querer isso. E eu volto para o virtual. E eu passo mais tempo ainda para ter a mesma sensação, o mesmo estímulo, que é a mesma lógica de qualquer abuso químico e dependência química. Estimula o mesmo circuito cerebral, que é o sistema dopaminérgico, do prazer, da sensação, da emoção, da adrenalina. Quer dizer, nas redes sociais eu posso ser perfeito, lindo, maravilhoso, eu posso aparentar algo que na prática eu não consigo ser.
Nos jogos eu também posso ser o melhor, né? O atirador, o matador ou o melhor. Pode até ser jogo interessante, né? Jogo de basquete, jogo de futebol, mas na prática acaba sendo uma projeção muito fora da minha realidade, que eu acabo talvez até me encantando muito mais do que pela minha vida, doutor César. É verdade, né? As pessoas às vezes podem procurar uma reafirmação, uma autoestima, uma valorização mesmo de si através das redes sociais, porque fica com a dúvida se vão gostar de mim na vida real, né? Mas só voltando um pouquinho no ponto, existe como saber se a pessoa está ficando viciada ou não. Existe um protocolo médico, psiquiátrico, que diz o seguinte: primeiro, a pessoa está ficando viciada se ela tem 3 coisas básicas. Uma seria a obsessão por aquilo. Não posso ficar sem aquilo, né? Seja o jogo, tal. Segundo, tem a tolerância. Tolerância é uma palavra que significa precisa de mais tempo para ter a mesma satisfação que tinha com menos tempo. Ou precisa de mais dose, né, do álcool, da cocaína, para ter o mesmo efeito que tinha com a dose menor. Chama-se tolerância. Então, obsessão pela coisa, a tolerância. E o terceiro é a síndrome de abstinência. Se a pessoa para de usar aquilo, então ela começa a ficar irritada, ansiosa, impaciente, nervosa, insônia. Então, esse é sinal que essa pessoa já está com o pé dentro do vício ali. Quer dizer, aquilo se tornou o pódio, está ocupando o lugar de pódio da vida dela. É a coisa mais importante que ela tem para realizar, é acessar ou jogar. É uma compulsão. O mundo está compulsivo, né? Compulsivo, um monte de coisa, né? O mundo está ficando bastante compulsivo, inclusive com as questões de redes sociais e tal. Então, a compulsão... Aí a gente tem que entender, se a pessoa já tem essas características de vício, de dependência ou de adicção, que é outra palavra, então ela está com uma compulsão para aquilo ali. Geralmente, atrás das compulsões, então existem dores emocionais, existem dificuldades que essa pessoa tem dentro dela mesma, porque a compulsão serve para anestesiar a dor emocional, né? Tem no congresso do ano passado de psiquiatria aqui no Brasil, sexta-feira à tarde, ocuparam numa sala umas 2, 3 horas só para falar de dependência tecnológica. E apresentaram um quadro de uma criança de 9 anos com uma crise de abstinência, com tremores, com palpitação, com falta de ar, com irritabilidade, com muita ansiedade por não ter contato por meia hora com o celular. Passou meia hora sem celular e começou a ter toda uma crise de abstinência como qualquer dependente químico. A gente está lidando com uma situação que a gente não contava antes. A gente não está sabendo lidar com ela. A psiquiatria está enfrentando, está buscando o jeito de poder entender o que está acontecendo e como ajudar para que isso não aconteça. E está fugindo das nossas mãos como areia. A gente não está conseguindo controlar isso aí, porque todo está feito para a gente consumir ainda mais e passar muito mais tempo. Tanto que nas escolas agora é muito comum as crianças levar o tablet, o celular, as tarefas para casa. Então, realmente, isso é bem complexo. Agora, olha, diante de todo esse cenário, você que está aí, que precisa usar a tecnologia para o seu trabalho, para se socializar, você precisa se fazer essa pergunta: estou utilizando com moderação ou está exagerando? E talvez você precisa, para responder essa pergunta, da opinião das pessoas mais próximas de você. Não dá para confiar só no seu julgamento, não. As pessoas que mais amam você vão dizer a verdade, não importa quanto ela doa. Agora é o seguinte, diante desse cenário, a gente está falando agora de algumas intervenções que talvez seriam até um pouco mais radicais. Você já ouviu falar em detox? Detox virtual, detox digital. O Murilo preparou uma matéria interessante sobre esse assunto que eu queria que você acompanhasse comigo agora. Nomofobia não é uma palavra que está no vocabulário de muita gente, mas o número cada vez maior de pessoas sente os efeitos do seu significado. Nomofobia vem do inglês nomobile,
e quer dizer na prática aquele desespero por não ter um celular ou algum meio digital em mãos. E essa patologia já tem consequências psíquicas, sociais e até mesmo físicas. Eu tenho pessoas próximas que veem que o WhatsApp não está me fazendo bem, ficar olhando o tempo inteiro. E o meu problema não é nem muito escrever no WhatsApp, é acompanhar as mensagens. Quando começou a me atrapalhar, assim, para os estudos, no caso, que eu o tempo inteiro olhando. E a minha vida aqui fora começou a ficar prejudicada. Já existem locais para tratar esse distúrbio. No Brasil, por exemplo, um dos pioneiros é o Instituto Delete, especializado em detox digital e que presta um atendimento gratuito. A clínica, que é ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, já avaliou mais de 1.000 pessoas. Para os especialistas da clínica, não é difícil identificar os sintomas da nomofobia. Pessoas que começam a ter mais de um celular, com medo do celular enguiçar, mais de uma bateria, mais de um carregador, e se o celular não toca, eles ligam de um para o outro do seu próprio celular para ver se está funcionando. E se ninguém manda uma mensagem, se ninguém lê a mensagem que ele mandou, a pessoa se sente desamparada, angustiada e começa a mandar mais mensagens. Então esse é o quadro assim, mais típico de dependência de celular. Tratar os transtornos relacionados a esse vício pode até exigir medicação. O objetivo do tratamento não é demonizar as tecnologias, claro, mas fazer com que os dependentes aprendam a usá-las de forma saudável. Ela me deu uma folha para eu ir me conscientizando, né, no uso e tal, até na postura mesmo, na hora de mexer. E aí eu fui ficando em casa mesmo, minha mãe chamava atenção e sempre quando ela chamava eu já tirava assim o celular. Ou tentava não mexer pelo menos quando eu tava vendo um filme, aí tentava ficar o filme todo sem ver o celular. Aí já desligava o Wi-Fi pra não ficar vendo mensagem, pra não ficar vendo e tal. Aí foi ajudando. No Brasil, a nomofobia ainda é um tema relativamente novo, mas Coreia do Sul, Japão e China já consideram a dependência um problema de saúde pública e já contam até com diversos centros de reabilitação. Olha aí, você sabia disso? Bom, ficar esperto, né, gente? Como é difícil a gente encontrar esse equilíbrio, sendo que a gente está lutando contra não só a coisa química, como o doutor mencionou aqui, mas também ao hábito. Às vezes a gente está muito relacionado com a mecânica, né? Você precisa estar aqui, está precisando estar mexendo com o dedo. Ou a visão acostumou com aquela luminosidade. Então são as duas coisas, é o hábito e também a questão do prazer aí que a gente está recebendo. Como é que se encontra o equilíbrio? A gente já viu algumas dicas aqui, doutor César. E eu vou até falar agora, comentar, me dirigindo aos pais, né, em relação às crianças. A revista do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, chama-se Ser Médico, pouco tempo atrás publicou um artigo, uma entrevista com uma cientista da Universidade de Oxford. E esqueci o nome dela, e ela é especializada em sinapses, ou seja, subespecializada, e ela está falando sobre isso, sobre vício e tecnologia, tudo isso. Então, os argumentos mas como é que o pai ou a mãe pode argumentar? Mas como é que eu vou fazer? Todo mundo usa, as crianças precisam, da escola tem. Eles vão precisar da vida adulta. Eles vão ficar frustrados se não tiver, tal. Primeiro, não colocar de eletrônico em mão de criança pequena. A gente vê um monte de lugar por aí, né? Eu viajo muito e tal. A criança com 1 aninho já está com um negócio ali, pá. O que ela explica? Ela mostra que o cérebro das crianças pequenininhas não está ainda pronto para poder ver essa troca de imagem muito rápida. Isso pode causar alterações cerebrais, né? Então, nas crianças maiores, que já pode ter algum momento de usar algum aparelho, o que seria o ideal? Seria, então, tá bom, então mamãe deixa, o papai deixa você ficar com o seu tablet para ver esse desenho aqui selecionado de X horas, um tempinho ali. Então, junto disso, para com isso 1 hora e vai brincar com a criança no quintal, vai brincar no playground, vai brincar na areia da praia, se mora na litorâneo, né? Enfim, então divide, equilibra isso um pouquinho com o eletrônico, sim, na idade que já dá para ter isso, mas vão brincar, depois vão estudar, depois vão ajudar a mamãe a fazer uma coisinha em casa. Então, aí a coisa fica mais equilibrada, né? Do que apenas só eletrônico, ou não fica com eletrônico nunca, né? O problema é que o pai quer que o filho pegue o celular para ele ter tempo para fuçar ele no celular. Dá sossego para ele. Toma aqui que eu vou ficar com o meu, né? Claro, e esse está sendo o problema. A tecnologia não absorve a atenção de uma idade específica, tá? O problema é que absorve a atenção de qualquer mente de ser humano. Se a gente é ser humano, ela pode captar a nossa atenção, está feita para isso.
É com esse intuito que está tudo feito para a gente ficar grudado nessa tecnologia sem sair dela. Então, esse é o grande problema, esse é o grande desafio. A gente tem visto realmente até alguns avós aí realmente deixando de lado a vida, porque estão mergulhados naquele universo virtual, né? Porque você vê, lá no meu tempo de criança, né, então ainda tinha aquela questão de sentar na porta da casa, né, ou mesmo na sala da casa, cidade pequena você botava a cadeira lá de fora e tal, né, algumas cidades ainda se faz isso, né. Enfim, mas aí vinha o papai, a mamãe, a titia, o vovô e contava uma história para a criança, com livrinho ou sem livrinho. Então a história que se contava tinha a interação social, tinha a afetividade, o interesse pela criança, tinha um princípio, meio e fim dessa história, né? Então, com o eletrônico não é um negócio sem cabeça, não tem princípio, é uma imagem, troca de imagem, passa para lá e tal, né? Muito rápido aquelas imagens. Então, a criança, quanto menor a criança for, menos o sistema nervoso central está amadurecido. E quanto menos amadurecido, não está pronto para lidar com toda a informação assim, visual e tal, né? Faz todo sentido. Doutor Pablo, como é que a gente compete? Porque realmente a vida real acaba se tornando, como você disse aqui, sem graça, ofuscada pelas possibilidades que a vida virtual representa ou apresenta para aquela pessoa. Os limites são super necessários. E quando você percebe, os últimos 2 anos ano e meio, que saímos de férias com a família, eu decidi deixar os celulares no cofre do hotel. Foi uma decisão compartilhada com a minha esposa, deixamos e compartilhamos tempo com a nossa família. Certo. Esse tempo, os meninos reagiram muito melhor com a gente viu coisas que eles estão fazendo, a gente entendeu o quão importante é sair desse mundo e voltar, vou voltar com o exemplo anterior, voltar a comer e a curtir a maçã verde. Certo. E aí ela vira muito mais agradável ao paladar. A vida real, ela é muito mais agradável quando você busca que ela seja o teu dia a dia e não o contrário, tá? Então, tirar a fantasia do lado e começar a enxergar e a vivenciar o dia a dia. Por isso a gente precisa de limites. Não e pronto. Inclusive para adultos, né? Limite, inclusive para a gente. Adultos. E a gente tem que se policiar muito mais, porque a gente é o exemplo dos nossos filhos. É o exemplo dos nossos vizinhos, é o exemplo para os nossos pacientes, é o exemplo para os nossos amigos. Cara, você deixou o celular no hotel? Deixei. E não tirou nenhuma foto? Não precisa. Tá aqui. Legal, gostei muito dessa dica e olha, vou copiar, viu, doutor? Obrigada pela participação dos senhores aqui com a gente hoje. Mais uma vez, que Deus abençoe todo o trabalho, todos os conselhos, orientações de vocês durante a trajetória profissional, viu? Bom, a gente faz aqui um rápido intervalo e você acompanha no próximo bloco como receber bem os amigos em casa. A Luciana Evangelista do Amor à Mesa vai mostrar algumas regrinhas essenciais do serviço buffet. E também tem receita boa para você. Você vai aprender a fazer esse couve-flor de forno que está sensacional. Já aqui no Vida e Saúde, não perde não, tá uma delícia.